pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é a Fernanda do PET Ciência e Tecnologia e hoje vamos dar continuidade às aulas de porcentagem. Se você ainda não assistiu a aula 1 e 2 de porcentagem, volta lá e assiste, que essa aula de hoje é a aula 3 e só vai ser uma revisão do assunto de porcentagem que já foi visto e em seguida nós vamos resolver alguns exercícios. Então, porcentagem pode ser definida como uma fração de denominador 100. E ela também pode ser chamada de taxas percentuais ou percentagem. Assim, qualquer número do tipo n sobre 100 pode ser escrito como n%. Esse símbolo aqui é o símbolo da porcentagem. Por exemplo, 40 sobre 100 é igual a 40%. Isso vem dessa definiçãozinha que a gente escreveu aqui em cima. O meu número n dessa fração aqui é o 40. Então, 40 sobre 100 é a mesma coisa que 40%, ou seja, n%. 27 sobre 100 é igual a 27%. 100 sobre 100 é igual a 100%. Nós temos três maneiras diferentes de representar a porcentagem. Essas maneiras são a forma percentual, a forma fracionária e a forma decimal. A forma percentual é aquela que a gente coloca o n e o símbolo da porcentagem. Por exemplo, 30% é a nossa forma percentual. Se eu quisesse escrever 30% na forma fracionária, era só eu colocar o 30 sobre 100. Então, eu ficaria com 30 sobre 100, que pode ser representado dessas duas formas. Elas são iguais. A barra na horizontal ou a barra inclinada. Querem dizer a mesma coisa. Já a forma decimal, se eu quisesse passar 30% para a forma decimal, bastaria eu efetuar essa divisão. 30 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,30. Então, a forma decimal é 0,30. Continuando a aula, vamos para a resolução de alguns exercícios. O primeiro exercício nós temos aqui. 3 é quantos por cento de 5? Vamos usar da regra de 3 para poder resolver essa questão. A gente sabe que a gente quer achar quanto 3 representa de 5. Então, a gente sabe que 5 é o 100% do nosso todo. Então, 5 está para 100%. O que nós queremos achar é a porcentagem de 3. Então, 3 vai estar para x. Nós temos que vamos fazendo meio pelos extremos, nós temos 5 vezes x vai ser igual a 3 vezes 100. 5x vai ser igual a 3 vezes 100 é 300. X vai ser igual a 300 dividido por 5. Realizando a continha, nós temos que 300 dividido por 5. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. 30 menos 30 sobra nada. Desce o outro zero. Como nós temos um zero descendo, a gente acrescenta um zero aqui e o nosso resto é zero. Então, 300 dividido por 5 é a mesma coisa que 60%. Então, nossa resposta é letra D. Continuando, vamos para a segunda questão. Em uma escola, há 800 alunos matriculados, dos quais 60% praticam esporte. Desses 60%, temos que 70% praticam futebol, 20% praticam vôlei e 10% fazem natação. Determine o número de alunos que praticam futebol, vôlei e natação. A primeira coisa que nós temos que fazer é calcular os 60% dos matriculados na escola que praticam esporte. Então, para a gente fazer isso, a gente vai determinar 60% de 800. Resolver isso é a mesma coisa que a gente pegar 60% e multiplicar por 800.
60% multiplicado por 800, a gente pode escrever 60 sobre 100 vezes 800. Cortamos os zeros. E aí, nós sobra 60 vezes 8. Vamos realizar essa multiplicação. 60 vezes 8. 8 vezes 0 dá 0. 6 vezes 8 dá 48. 480. Então, nós temos que 480 alunos praticam atividade física. Ou os esportes, né? Então, agora a gente precisa calcular a porcentagem, a quantidade de alunos, na verdade, que praticam cada uma dessas modalidades: futebol, vôlei e natação. Então, inicialmente, vamos calcular a quantidade de alunos que praticam futebol. Então, ele diz no enunciado que 70% desses alunos praticam futebol. Então, vamos calcular 70% de 70% de 480. Escrevendo da mesma forma: 70 sobre 100 vezes 480. Corto os zeros, fica 7 vezes 48. 48 vezes 7. 7 vezes 8, 56. Fica 6 sobre 5. 28 com 5 dá 33. Então, 336 alunos. Pronto. Então, nós já temos a quantidade de alunos que praticam futebol. Agora, vamos calcular a quantidade de alunos que praticam vôlei. A questão nos diz que 20% dos alunos praticam vôlei. Então, vamos fazer 20% de 480. Seguindo a mesma coisa que a gente fez para as outras questões, 20 sobre 100 vezes 480 vai ser igual a, corto os zeros, nós temos 2 vezes 48. 48 vezes 2. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 4, 8, com 1, 9. Então, 96 alunos praticam vôlei. Agora, nós vamos determinar a quantidade de alunos que fazem natação naquele colégio. A nossa questão diz que 10% dos alunos fazem natação. Natação nós temos 10% de 480. Então, nós temos 10 sobre 100 vezes 480, corto os zeros, fica 1 vezes 48, que é igual a 48 alunos. Então, nossa resposta é: 336 alunos praticam futebol, 96 alunos praticam vôlei e 48 alunos praticam natação. Terminamos a nossa aula de hoje. Queria agradecer vocês
por estarem acompanhando essas aulas. Então, tenham bons estudos. Obrigada. E não esqueçam de seguir nas nossas redes sociais, como Instagram ou Facebook. Lá no Instagram a gente está avisando sobre as aulas que vão sendo lançadas no canal. E aqui no canal vocês se inscrevam e também deem like. Não esqueçam de resolver a lista de exercícios que está na descrição do vídeo.